graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos aqui para fazer a nossa devocional de hoje. Nosso texto se encontra no livro de Salmo 63. Meus queridos irmãos, o subscrito desse salmo está direcionado para o deserto de Judá. Por esse motivo, entendemos que esse período que o salmista Davi escreveu esse salmo foi um período da rebelião do seu filho Absalão. E nesse momento, Davi, podemos ver claramente dentro desse salmo que Davi não olha para trás pelo aquilo que ele fez de errado. Ele também não se preocupa ou não fica preso, melhor dizendo, à situação que ele está vivendo nos dias atuais. Ele, pela fé, ergue os seus olhos e olha para Deus. E é nesse tema que nós colocamos aqui, olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor, em primeiro lugar, Davi, ele ansiou por Deus. Em segundo lugar, que é o nosso tema de hoje, ele louvou a Deus. Quando você olha para Deus, você anseia por Ele. Quando você olha para o Senhor, você louva a Ele. Meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos no salmo propriamente dito, quero pedir aqui a vocês, queridos, que se você não faz parte do nosso grupo, vá lá e curta esse grupo da gente, se inscreva e curta esse vídeo e compartilhe, tá bom? Então vamos ao salmo de hoje, Salmo 63, versículo 3, 4 e 5 do Salmo 63, que diz o seguinte, meus queridos irmãos. Ele diz o seguinte, o Salmo 63. Diz assim: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e a misericórdia. Por isso, os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, porque toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços, invocando o teu nome. Como num rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita, com alegria nos lábios te louvará minha boca. Aí, esse aí é o Salmo 63, versículo 3, 4 e 5. Bem, queridos, o salmista Davi, ele faz algo interessante aqui. Ele não depende do tabernáculo, ele não depende de mobília do tabernáculo, ele não depende de utensílios. Ele até enviou a arca de volta para Jerusalém, para ficar lá próximo do filho dele rebelde, a arca que era um símbolo da presença de Deus. Mas o que é que Davi tinha, irmãos? Davi tinha o Deus vivo. Ele tinha o Deus vivo do seu lado. Ele tinha o caráter do Deus vivo. E ele entendia que não precisava de utensílios para ter esse Deus vivo. Meus irmãos, ao contrário do povo supersticioso da época de Jeremias, porque eles achavam que só porque eles tinham o templo onde Deus morava, significava que eles nunca seriam abalados. Muitas pessoas estão assim. Eles vivem do status, vivem do que eles dizem ser. Não importa o que eles passam, isso não muda. Só que com Deus não é assim. O profeta Jeremias diz terror por todos os lados, para que eles pudessem se arrependerem dos seus pecados. Mas, mesmo assim, o povo dizia, não, jamais isso vai acontecer conosco, aqui tem a casa de Deus. Pois é, os babilônicos entraram na casa, tomaram o ouro, profanaram tudo e levaram.
Porque Deus não tem compromisso com quem pensa que seu status é a segurança. O que importa é que você faz a cada dia, a cada instante, aquilo que você realmente é na sua vida diária. Então, irmãos, Davi, ele olhou além do que era material. Ele olhou para a realidade espiritual. Deus está perto daqueles que o adoram, daqueles que o temem. E Davi tinha isso no seu coração. Meus queridos irmãos, no lugar onde Davi estava, não tinha sacerdote, não tinha altar, mas ele poderia levantar suas mãos como um sacerdote, bendizer ao Senhor e também abençoar o seu povo. Apesar de ele não estar segurando um sacrifício algum, as suas mãos erguidas demonstravam uma oração e amor e um coração elevado ao Senhor. E isso permearia como uma oferta. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o livro de Salmos 28, versículo 2 diz o seguinte: ouça a minha súplica. Quando eu levantar minhas mãos para o seu lugar santíssimo, quando eu clamar por socorro. O Salmo 141, versículo 2 diz o seguinte: que a minha oração seja como incenso diante do Senhor, e as mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,8, assim eu quero que toda parte, homens, orem com as mãos erguidas para o alto, erguidas para Deus, melhor dizendo, e livres de ira e sem brigas. O que é que Deus está falando conosco? Porque às vezes você pode estar distante de um lugar de sacrifício, de um lugar de oferta, mas você tem em suas mãos, que representam o seu coração, obediência, amor a Deus, desejo pela presença dele e um desejo imenso de louvá-lo, mesmo em meio a situações contrárias. Então isso faz com que essas dificuldades, de não estar na igreja, de não estar num lugar de adoração, minimize. É como se Davi fizesse, irmãos, o santuário se tornar, pela fé ele fez isso, o santo dos santos. Ele se sente protegido pelos querubins, pela presença de Deus, porque ele está no Santo dos Santos. Se dá uma olhadinha no versículo 7 desse Salmo 63, Davi diz assim: porque tem sido meu socorro, e a sombra das suas asas como louvores de alegria. Então, Deus era o socorro dele. E as asas do querubim era que estavam protegendo ele. Para quem precisa de arca, quando se pode se esconder no esconderijo do Altíssimo. Então, queridos, não há como desfrutar de uma refeição sacerdotal em meio ao deserto. Mais interessante é notar que a alma de Davi, ela se deleitou de iguarias espirituais que nem mesmo os sacerdotes poderiam utilizar-se, provar, melhor dizendo. Veja o que ele diz no versículo 5 desse mesmo salmo. Ele diz assim: como no rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita e com alegria nos lábios se louvarão a minha boca. Bem, eu quero mostrar para vocês isso. Que talvez você esteja lá no passado. Poxa, eu errei.
ou você esteja no presente, vendo tudo dando errado. Mas esse mesmo local onde você está, que você acha que é a sua derrota, nesse mesmo local, árido, seco, Deus pode transformar num manancial de bênção. Basta apenas que você entenda claramente que você deve louvá-lo e engrandecê-lo. Ontem eu disse o seguinte: a vida faz conosco aquilo que ela encontra. Que a vida encontre em você paz, que a vida encontre em você amor, que a vida encontre em você Deus. E Deus fez isso para que você pudesse alcançar essa paz, esse amor, essa presença dele através do seu Filho. Mas apenas que você se arrependa dos seus pecados e se renda a esse Jesus Cristo. E aí você vai provar da banha e da gordura, que representam, espiritualmente falando, comidas mais finas. Naquela época é o que Deus tem preparado para a sua alma. Está aí insatisfeito, amargurado, triste, cabisbaixos, sem esperança? Entregue sua vida a Jesus Cristo e você vai mudar de patamar. Geralmente, queridos, a gente tem a tendência de murmurar. E o que Davi faz? Ele canta louvores. Por que ele canta louvores? Porque o coração dele está em Deus e não nas situações outras. Então, nessa quarta-feira, abra o seu coração e entregue-se para Cristo e seja liberto e feliz, tendo paz no seu interior. Tenha um bom dia. Shalom, a paz do Senhor.